Olá! Começando mais um Trend Off, o podcast de tendências, tecnologia e marketing, literalmente todas as coisas legais de se falar. Tudo. E trazendo aqui, só porque eu gosto de trazer as pessoas mais inteligentes que eu gosto de conversar, Dennis Strum, um cara dos princípios, dos primórdios do varejo de tecnologia. Tá me chamando de velho, é isso? Não, varejo de tecnologia que não é muito velho. Tá bom, ufa, ainda bem. Mais velho que o Google. Tá bom, isso é verdade. Um dos primeiros funcionários da West Wing, já vendeu empresa, já fez de tudo, mas conte um pouquinho quem você é. Vamos lá, gente. Tudo bom, Felipe? Obrigado pelo convite. Acima de tudo, assim, eu gosto de falar que eu sou o cara do marketing que, de fato, a gente tenta desbravar. Quando eu entrei nesse mundo do digital e foi sem querer, há bastante tempo atrás, não tinha literatura, não tinha absolutamente nada, então a gente tinha que simplesmente, né, se virar e descobrir como funcionam as coisas. Então, para quem hoje pilota Google, Meta, né, na época era Facebook da vida Vai para. voltar a ser Facebook, né? O metaverso morreu. Então, mas eu li que talvez É, talvez eles resolvam voltar com isso. Então, no final das contas, nessa parte de digital, eu me lembro que eu entrei numa época que você tinha, assim, por um lado, eu me lembro que era a Netshoes, do outro lado você tinha a Dafit, e eu me lembro que no Facebook ali, você fazia um anúncio, né? Um dia era a Netshoes, no outro dia era a Dafit, era isso que tinha ali para a gente poder olhar no universo de o que era o digital há alguns anos atrás. E a gente aprendeu na marra. a Netshoes era a definição quase de e-commerce no Brasil. Você tinha umas outras, né? Até conto depois uma história. Você tinha o pessoal do Buscapé também, que era muito forte ali, né? Tinha obviamente, já Mas Buscapé era um outro caminho. era o outro lado, mas era um outro lado que eu usei bastante ali para pegar pessoas ali. Como a gente estava crescendo bastante ali, precisava de pessoas, e pessoas sempre foi uma questão de dificuldade que tem no nosso mercado. Então, eu trouxe bastante pessoas do Buscapé e até criei uma encrenca ali com o CEO ali ligando pra gente, falando pra gente Dá uma segurar lá a acalmada. onda ali, porque tava levando bastante gente de lá. Mas eu sou o cara do marketing, eu sou o cara do marketing que eu gosto de tentar fazer a coisa acontecer e ajudar a vender, seja lá qual negócio que eu tô. Então, vou fazer a primeira pergunta em relação a isso, depois eu quero a gente pegar todo o histórico. Então, que você define o marketing? O que é marketing para você? Assim, é como eu consigo criar. Assim, eu tenho muita experiência com marcas que eventualmente começam do zero. Então, o marketing para mim são aqueles caras que vão criar um conceito, vão conseguir bolar essa autoridade, com essa autoridade criar uma máquina que vai fazer as pessoas voltarem, as pessoas terem interesse de comprar aquilo que está vendendo, seja o produto ou seja um serviço. Então, acho que no final das contas todo mundo gosta de falar de topo de funil, meio de funil, final do funil, jornada. Eu acho que o cara do marketing é um cara que tem que pensar em absolutamente tudo isso e saber conversar com o cara que eventualmente de vendas. Eu acho engraçado porque quando você fala do time de vendas, parece muito. Eu tô no mundo B2B agora, né? É que no mundo B2C no digital, o marketing faz do caminho inteiro, né? Ele já gera a venda final, então ele é responsável por isso. Aí quando você vai no mundo. Que aí no mundo B2C, para mim, tem essas duas quebras. Tem vou fazer anúncios para gerar interesse e também a parte de vou estruturar meu site para gerar venda. No mundo B2B, ele é muito mais essa primeira parte, né? De tipo, como você convence os leads, as coisas aí para Gerar demanda, né? gerar demanda. E essa demanda, aí eu falo que é dividido em duas partes, né? Tem a geração de demanda, que é para gerar lead, e a parte do branding em si, que é para tipo o comercial ter menos trabalho e fechar mais rápido, porque você não precisa explicar tanto o seu produto de algum modo assim. É isso aí, mas esse é o desafio. Assim, acho que B2C ou B2B ser tudo a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Obviamente você tem estratégias diferentes, mas a autoridade, que é o branding, demanda que seja lead, seja o cara que vai entrar na tua loja física, na tua loja online e comprar e voltar. Eu acho que esse é o caminho do papel do marketing. Pegando lá no histórico de marketing inicial, temos idades parecidas, a gente começou no mundo com marketing antes de internet, então era um marketing mais. Eu lembro que eu debatia muito revista, TV, esse tipo de Rádio. rádio. Fazer muito rádio. Meu sonho de vida era sair na capa da Exame, era a Idem. definição de grande sucesso. Concordo. É, não, se Dar eu uma sair na capa. palestra, né? De repente dar uma palestra, fazer alguma Era, coisa tinha assim. aparecer, era, sair.
E você tinha esse poder de, tipo, se você aparecesse no comercial da novela ou do Jornal Nacional, o Brasil inteiro te conhecia e acabou, você já era celebridade automaticamente. Hoje virou mais nicho. Mas passou por várias fases, assim. Mas a gente sempre volta para as fases mas o marketing volta a raiz continua muito parecida em si, né, Não muda. não muda. Mas você que já trabalhou em etapas, assim, e agora a gente está no mundo do IA e falando que IA vai mudar tudo, assim, mas você que já participou, nós, né, já participamos em várias quebras, e aí eu pergunto, qual das grandes quebras, desde o computador? Computador a gente eu acho que você já está trabalhando, não, computador foi eu não É, trabalhei sem computador. eu Eu trabalho. tive fax, mas né, já tinha Eu computador. vou te falar que como no meu mundo eu comecei minha carreira como direito, eu me lembro quando eu estagiava, eu datilografava. Ok, então você começou antes de mim. Caraca, que merda. Mas tinha computador no escritório, mas é que o advogadozão ali gostava de, né, fazer old school mesmo. Parabéns, dinossauro. Jurássico. Mas qual das grandes mudanças dessas que você viveu e foi, tipo, a mais impactante? Qual que você lembra de detalhes, assim? Eu acho que eu, de fato, entrar na Rocket e ser o primeiro cara do marketing no West Wing, para mim foi um marco. Uhum. Me lembro, não me esqueço disso, né? Meu pai é acadêmico, professor da Poli, engenheiro e tudo mais, não é desse mundo que a gente vive. E eu me lembro quando eu entrei lá, assim, era um universo do zero, não tinha. A gente tinha que simplesmente se virar todo santo dia. Chegava aquela coisa que todo mundo fala que startup é divertido, é gourmet, não tinha nada disso. Você chegava lá às 8 horas da manhã, embora 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e não tinha um guide, não tinha o que você vai copiar, o que vai dar certo, o que não vai. Tinha uma pressão muito grande por resultado, já naquela época. Então, acho que para mim uma super transformação foi entrar nesse universo de digital que não tinha nada. Eu me lembro de uma coisa que ficou bastante na minha cabeça. Tenho várias histórias de lá, mas algo que me lembra muito tem um negócio chamado UTM. UTM, cara, é aquele, sabe, na URL que você coloca um monte de código para ficar registrado. Uhum. Isso é ridículo de saber o que isso é hoje. Mas A maioria das pessoas não sabe o que é o TM hoje, X né? anos atrás, o problema não é não é nem não saber. O problema é que X anos atrás, quando eu comecei, que eu também não sabia o que era isso, porque ninguém nunca me explicou, eu me lembro de ter dado um Google e não tinha nada sobre falando o que é o TM Source. Então, eu trabalhava com a galera que era da Alemanha, eu tinha que ligar para entender, porque o Brasil era tão ainda. Faltava tanta maturidade aqui de informação, de cultura, de conhecimento disso, que a gente não sabia absolutamente nada. Eram poucas pessoas que sabiam. É, esse é um exemplo. Então, Quando que ano era isso? quando a gente começou, cara, lá na Rocket, a gente Eu está comecei em falando 2013. 2012? Foi 13, 2012. é. Então, tô falando de 2012. Não estamos falando de 50 anos atrás. Uhum. A gente está falando de menos de 20 anos. Hum. Só que não tinha. Então, as pessoas acharem assim, a internet já existia, o e-commerce já existia algumas coisas antes disso, mas o grosso começou pela Rocket. A Rocket, cara, com a quantidade de ventures que foram lançadas, quantidade de dinheiro aplicado, foi um negócio que de fato foi uma transformação incrível. Então, comecei falando do meu pai, porque por um mês eu pedi demissão todos os dias lá. Porra. Chegava à noite, eu falava assim, cara, eu ligava pro meu pai, eu falava assim, nossa, assim, nunca tinha feito isso na minha vida. Não, ele é acadêmico. Eu falei assim, pô, eu vou desistir. E eu me lembro que eu chegava lá pro meu CEO, cara muito bom, muito inteligente, e ele falava assim, porra, não desiste, não desiste. Era todo dia, assim, por um mês, assim, porque era um negócio. O conhecimento que eu tive ali, em vez de fazer estudar e para os Estados Unidos fazer uma pós, fazer um baita curso, foi lá na Rocket. Então foi ali que realmente o conhecimento virou exponencial, foi um E a West absurdo. Wing era um formato de e-commerce muito diferente. Muito, muito. Isso eu acho que, tipo assim, são duas etapas, né? E eu Sim. acho que ela é diferente até hoje, nesse tipo de estilo de compra, assim. Eu acho que o formato não era uma compra tão natural e um fluxo de compra disso. Então, acho que tinha uma segunda dificuldade em relação a isso. Pensa o seguinte, quando a gente falou, né, aqui que é o marketing para mim, então pensa comigo, West Wing, estamos falando de 2012. West Wing, então uma marca do zero que a gente teve que trabalhar, gringa. Na época tinha até um seriado com esse nome na televisão. Ah, é verdade. Que não tinha nada a ver, que Nada era a de ver, Casa Branca, político, Casa político. Branca. Então eu tinha que criar, como é que eu faço o brasileiro conhecer a marca West Wing? 2, o e-commerce, compra era só online. Época que o brasileiro tinha medo de comprar online. Uhum. 3, o modelo de negócio você era obrigado a se cadastrar para poder entrar.
O modelo de negócios era um clube de compras, então você tinha lá uma campanha que durava X dias, você falava que comprava esse produto, eu chegava para o lojista, ó, falava para ele, ó, reserva essa quantidade desse produto, no final eu vou te falar, dos 5 dias, eu vou te falar quanto vendeu, e aí eu compro de você esse produto, e o consumidor final só ia receber dali 30, 60, 90 dias. Então, era uma sequência absurda de caminhos ali que a gente tinha que convencer e fazer um bom papel. E eu acho que o que eu me lembro lá, eu me lembro no começo, era incrível, né? Porque a máquina de aquisição que a gente tinha, a aquisição era de clientes que tinham que se cadastrar, eram números assustadores todos os dias ali das pessoas se cadastrando ali para receber, né, uma newsletter depois para falar das nossas promoções. E a pessoa, ao receber a newsletter, clica e entra no meu site. Então, tinha um monte de Era fricção. 3G nessa época? Não lembro que nem sei o que. Agora eu tô tentando encaixar na minha cabeça o que que era a internet. Assim, não era o que é hoje, isso eu Não posso era, te com isso certeza, eu não era o posso que te é hoje. garantir. Então, Deve ser aquela internet que quando tá com a sua internet hoje, você fica bravo e não consegue usar. Zero, assim, e eu me lembro que a gente, no começo, era, assim, já fez aquele shift, né, do mobile tem mais público do que o desktop. Uhum. Quando eu comecei, mobile não existia, né, porque a gente tinha aqueles celulares horrorosos, sem Eu, quando eu morava nos internet. Estados Unidos em 2011, eu escrevia sobre o futuro de mobile commerce. E mobile commerce é tão futuro, teoricamente, que a palavra morreu. Tipo, não existe mais mobile commerce. Virou tudo e-commerce. A gente, de fato, tinha um desafios e é uma empresa que depois ali até entrou na bolsa. Então, o Ah, modelo de negócios em si foi eu acho muito meio surpreendente. interessante. Ela tá. Como, nem sei como tá hoje. Eu não sei como tá mais hoje em dia, assim, eu sei que tem lá um cara muito bom, ouvi falar que tem um CEO muito bom que tá tentando, né, fazer bastante trabalho ali, Ah, legal. muito por conta de, né, tinha muita gente, então vamos AI que você falou também, né, vamos tentar usar AI para diminuir essa questão de, né, headcounts infinitos. Ah, e os filhos, a gente fala da Rocket, mas as pessoas não sabem, tem muitos filhos da Rocket, né? Tipo, até o Thales e o time da G4 é todo filho da Rocket. Encontrei o Marcelo Marques num bar na semana passada, que é da Mobile, dono da Tokstok agora. É, cara, todo mundo é filho de Rocket. Tá cheio de gente ali, cheio de gente que É. realmente se espalhou e tem gente que gosta de aparecer, tem gente que tá lá trabalhando como a gente, fazendo negócios de Sim. fato darem certo. É. E depois da West Wing, você foi para outro caminho, né? Você foi um caminho mais de estrutura. Eu, no final das contas, fiquei lá, realmente foram 2 anos e meio, que para mim foi aquilo que eu te falei, foi uma escola mesmo, aprendi muito, e eu fui para um lado de empreender e entrar muito mais nesse universo de e-commerce. Então, me chamaram como sócio para uma marca de moda masculina para empreender, então, pô, assim, um conceito super legal, estilo prep, não tinha nada. Então, mais uma vez, estruturar toda a área, estruturar uma marca e começar a vender. Então, era o que a gente chama hoje de DNVB. Antes mesmo do conceito de DNVB surgir, uma marca que era nativa digital, a gente não tinha loja física, a gente industrializava o produto, então a gente, né, encontrava a matéria-prima do Brasil, fazia lá calça, blusa, seja lá o que for, industrializava e eu criei o Qual era a canal marca? digital para vender. A marca se chamava Jack the Barber. É uma marca bem masculina. Então você tinha de um lado a Richards, que era uma moda muito aquela coisa de estilo mais praia, só que muito cara. Aí você tinha outras marcas que era aquela coisa de, sei lá, blusa preta, calça preta, gravata Steve Jobs. preta, tipo Steve Jobs ou novela da televisão. E a gente entendia que não tinha o meio de campo, que Uhum. era realmente o que a gente chamava de prep. Que é um E virou as pouco. reservas da vida. É isso, que no final das contas viraram as reservas. E a gente tinha 10 investidores anjos por trás. Fizemos um baita conceito, crescemos, fizemos guide shop, que é uma lógica lá da Mar, então as pessoas os homens podiam experimentar, mas só compravam online. A gente até fez uma experiência de ter uma loja no shopping center, no shopping JK, e deu certo, mas a gente tem que pensar que cenário macroeconômico aqui, a gente tinha um plano de 7 anos e que a gente ia captar depois do terceiro ano. Chegou no segundo ano e meio que a gente precisava começar a captação e aí, infelizmente, a turma, todo mundo que falava que ia colocar tinha que salvar seus próprios negócios, não a gente. Então, algo que já faturava lá seus 400, 500 pau por mês. Caramba, bom número. No final das contas, a gente teve que, enfim, antes de... A gente ia ter que botar muito capital para continuar mantendo isso, porque e-commerce naquela época é muito marketing. Ainda é. Ainda era muito, muito, muito. Não, não tem o custo, talvez, que é hoje, mas era muito, e a gente não tinha esse caixa. E, infelizmente, a gente optou por encerrar essa oportunidade, mas
mais uma vez, um baita MBA para mim, baita aprendizado, e nisso fez com que eu entrasse num outro mundo, que foi o mundo de serviços para marketing, que foi esse mundo de full commerce, Uhum. que é resolver de ponta a ponta, de novo, e-commerce, mas resolver de ponta a ponta. Então, uma marca que quer vender online, mas ela não quer ela fazer tudo, ela só quer focar em produto, de centro de distribuição, a time de tecnologia, time de saque, time de vendas, time de marketing, e entregar o produto na casa do consumidor final, seja B2C ou B2B. Esse é o modelo que entrei na Sinaco, fui sócio deles, e a gente, depois de 7 anos, foi comprado pelo maior concorrente, que foi a Infracommerce. Que comprou todo mundo. Comprou todo mundo, inclusive num baita deal. Enfim, nessa jornada, né? Eu fiquei ainda como executivo da Infracommerce mais alguns anos nesse sentido. Então, é um universo que eu conheço bem do FullCommerce, mas eu fiquei muito focado sempre nessa parte de digital. Parte de como fazer vender mais online mesmo, as marcas que contratavam a gente. Eu acho que as pessoas não entendem o que é full commerce hoje. Dá uma... FullCommerce é o seguinte, gente, vamos lá. Assim, existem caminhos de você vender online. Você tentar fazer tudo sozinho. Uhum. Você pode contratar uma agência para fazer uma parte disso, a parte de marketing, todo o resto você faz dentro de casa. O full commerce é quando você resolve terceirizar 100% da jornada de compra online com um único fornecedor. Para não ter aquela discussão, pô, a agência falou isso, mas o cara da transportadora não entregou, então as brigas entre os vários fornecedores, você tem um cara só olhando de ponta a ponta tudo. Então, eu não compro o seu estoque, você pode abrir uma filial, você tem modelos fiscais diferentes para eu ter dentro dos meus centros de distribuição o seu produto, mas eu resolvo toda a sua outra dor. Não tem uma tecnologia própria. Eu não tenho. Eu uso o que tem de bom do mercado. Então, se é uma plataforma, uma VTEX da vida, uma Shopify, para mim tanto faz. Eu tenho um back-office, né? Tenho um RP, tenho um WMS, eu tenho um TMS que faz a parte de operação funcionar super bem. Porque se você não sabe fazer isso direito, esquece, você capota. E eu tenho a parte de saber vender. Então, eu te provoco. Qual é o teu calendário comercial, qual que é o teu forecast, deixa eu entender o preço, vamos vender em marketplace, que produto a gente vai vender, e eu te encho o saco para você me abastecer bem, porque se você não me dar o produto, eu não tenho como fazer o seu canal vender. Então, no final das contas, é como a gente tem muito know-how de e-commerce, e as marcas varejo, indústria, acabam não conseguindo, e elas acabam se enrolando bastante em questões conceituais, a gente ajuda a tirar dúvidas, e a gente consegue operar para eles isso. Você faz todo back. Tudo. É literalmente, tipo, pessoas são, até marqueteiros em si, são muito bons em criar produto e fazer toda essa parte, e todo o resto ele faz mal. Somente a parte de operações. Você tem que imaginar que a turma tem que focar no, assim, qual que é o teu produto e qual que é o teu diferencial. O resto, quando você me dá essa informação, dá para vender. E eu vou te provocar nesse sentido a te ajudar a você entender onde estamos falhando. E tem muita falha, de tecnologia a produto. Mas é um mercado que ainda está se descobrindo, né? Porque... Assim, vamos lá, a prova de conceito já existe, Sim. assim, funciona. O que está descobrindo é uma questão de maturidade, porque o e-commerce em si, quando a gente está falando vender digital em si, tem muitas marcas que ainda não encontraram o caminho, vão só pelo caminho de marketplace, daí reclamam de margem, ou tentam lançar o tal do direct to consumer, que é tentar falar com o consumidor final, tirar os intermediários, então tem muito medo do modelo ainda. O próprio Mercado Livre criou esse modo do fabricante vender direto. É um espetáculo. Que é incrível, mas é tipo assim, mudou a indústria toda e as pessoas não debatem tanto sobre isso, ou como isso mudou. Nem um pouco. Literalmente toda a indústria. Muito, cara. Mercado Livre para mim é o estado da arte de se olhar, porque a maior dor aqui é a logística. É como que eu faço. Você quer você quer receber hoje o que você comprou. Isso é muito difícil. Não somente hoje em dia. É isso. 15 minutos. Estamos aqui falando em São Paulo, né? 15 minutos do mar, mas imagina o cara que, né, mora no Nordeste, mora no Sul, mora em regiões que não, né, no interior, que não é tão bem abastecido. E muitas empresas estão resolvendo muito Mas dessa aí, dor. você falou esse negócio do 15 minutos, assim, eu tava num debate essa semana sobre que a gente fica discutindo o futuro das coisas e tudo. Aí a gente tá falando de geladeira. Ah, quantas geladeiras você precisa? Aí eu falei, se você analisar um tipo de mercado hoje, quanto mais rápido você vê as coisas, teoricamente nem geladeira você precisa. Ah, quero fazer uma carne em casa. Você não precisa da carne. Tem os mercadinhos embaixo nos Não, prédios. tem o mercadinho em casa, você liga e chega em 10 minutos. Enquanto você tá abrindo o vinho, chegou a carne. Você não precisa nem guardar. Por exemplo, é uma coisa engraçada, tipo salsicha. Eu sempre congelo a salsicha e aí tem que descongelar a salsicha. Aí eu fico com preguiça de fazer cachorro-quente porque tem que descongelar a salsicha. Eu não como mais salsicha.
Agora, se eu quero comprar cachorro-quente, eu peço. A salsicha chega em 15 minutos, é o tempo. É mais rápido do que descongelar. Imagina, você está pensando em São Paulo porque você tem essa, assim, Não, sim, sim, essa sim. É aquela visão conveniência. muito Brasil capital, que É, não é uma realidade. mas o que você está me falando para mim é uma outra palavra, né? É experiência. No final Uhum. das contas, marketing hoje é trazer experiência. Acho que esse é o maior desafio que se existe pensando em todo mundo. Quem consegue pensar isso, experiência, se não é levar o cara para um super restaurante só. Tem um monte de outras coisas que você consegue Eu fazer que o cara falo, do marketing e tecnologia oferecem. eu acho que tipo, é mais São Paulo, Rio, grandes cidades em si, mas se a gente falava há um tempo atrás, até nos Mercado Livre e todas as tecnologias de drone para carregar coisas. Se essa tecnologia realmente andar, até cidade pequena, um cara de um mercadinho vai entregar a minha salsicha em qualquer lugar em 5 minutos sem nada, sem ter gente. E o drone tá barato hoje em dia, né? É Tipo, você uma compra questão no mais Shopee. mais regulamentação nesse Ah, é, sentido do que qualquer outra vai coisa, ter né? Então, assim, acidentes de drones. é isso. Então, mas no final das contas é isso, né? Ué, gente, Pensar de forma eu me lembro na diferente. escola, falava, helicópteros vão bater em São Paulo, todo mundo anda de helicóptero. Eu não ando de helicóptero, mas aqui que a gente tá aqui, a galera anda de helicóptero pra caramba. Fala bastante disso. De Mas quando você analisa dessas mudanças que você teve, a gente já falando sobre isso, assim, o que que você acha que a gente fala muito sobre IA e todas as mudanças em relação a isso. Se você fosse ver o mundo daqui a 5 anos, assim, o que que você acha que vai mudar tecnologicamente em tendência? Ou você acha que, tipo, literalmente a gente vai voltar? Porque eu fico brincando isso, eu até falo com o meu time assim, vamos trazer a pochete de volta, sabe? Tipo, eu tenho certeza que daqui a pouco volta, como tudo volta. Eu acho que está cansativo, né? A gente é bombardeado por tanta coisa que a gente fica confuso. Eu acho que uma das coisas que vai acontecer é como o caminho sem volta de uma inteligência artificial que vai ter que ser utilizada para de repente facilitar o teu dia a dia, não para fazer tudo. Acho que as pessoas vão voltar a pensar mais, porque é tão fácil você colocar num GPT da vida, num LLM da vida, escreva por mim, faça isso por mim, que as pessoas eu já começa até a ver um pouco desse movimento, né? Que antes ela pegava, colava, sei lá, o mais óbvio conteúdo de um LinkedIn da vida, você vai lá, copia, cola e nem lê o que é o output desse negócio. Só que você vai ter que cada vez mais pensar, né, com a cabeça, como que era? A pergunta é o que é a inteligência, como é que a inteligência artificial está pensando e o que ela vai me entregar e vai te forçar, talvez não é esse back to pochete, mas legal, Back to pochete, gostei. ele vai desenhar talvez uma parte de pesquisa que demorava muito, vai dar uns negócios de espumas errados ali que você vai ter que dar ainda mais comandos, mas eu acho que o fator humano vai ser cada vez mais importante. É o que mais está se falando, né? Voltamos ao humano de novo. Então, o mais humano é o pensar. Assim, o que é o meu ponto? O meu ponto é as pessoas leem cada vez menos. As pessoas cada vez pensam menos. Então, o fator humano Hum. de saber quais são as perguntas a fazer. E gente que tem bons argumentos ou tem um raciocínio lógico bom é que vai dar destaque nesse sentido. Vou te falar mais um ponto, né? A gente estava falando antes aqui, fora, assim, estava me mostrando, né, a questão lá do aplicativo para os investimentos. Eu vou te fazer um paralelo. Outro dia eu levei jornal físico. Eu leio jornal. Eu gosto de ler jornal. O Físico. físico. Eu ainda leio. Além de ler o jornal, os portais, eu gosto de pegar e Você é ler assinante jornal. de jornal? Sou assinante de jornal. De final de semana, né? Eles foram inteligentes, agora só tem de final de semana. Então, no final de semana eu leio o jornal. E para mim, o que eu acho legal é É que fininho ou tá grosso? é Tá fininho, bem fininho é hoje em dia. fininho. Mas de tudo que você lê durante a semana, e aí você pega, né, os editoriais, assim, tem um monte de coisa ali que você acaba nem lendo dentro do jornal, mas você consegue juntar um monte de informações que é o que eu acho que falta, essas conexões ali de fontes diferentes, eu acho que é o que vai ser o diferente um pouco mais para frente. É um pouco que a IA faz, mas tipo, mais direcionado. Mas é o que a gente fala, eu tava discutindo com meu sogros fim de semana sobre tipo o mundo, as pessoas não sabem o Brasil. Eu sempre sou que eu acho que a gente não sabe sobre nenhum mundo. Aí eu falei que o Brasil para os Estados Unidos, É isso. a gente para os Estados Unidos é que nem a Indonésia pra gente. Aí minha mulher falou: "Que é isso, Indonésia?" Aí a gente foi olhar que tipo
Indonésia é número 17, a gente é número 11. Estados Unidos é número 1, a gente, na verdade, está mais perto da Indonésia. Perfeito, é isso aí. Eu nem sabia que a Indonésia era 17, eu chutei. Nem eu. Aí depois a gente olhou, era 17 mesmo. Ele falou, mas antigamente, meu sogro que é militar, ele falou, antigamente eu tinha que saber todas as capitais do mundo. Eu falei, cara, mas é meio inútil esse conhecimento. Tipo, hoje em dia, a definição de inteligência no passado, que era decorar um monte de coisa, acabou. Acabou. Então, a definição da pessoa inteligente mudou. Então, mas eu acho que é isso, né? Então, mais uma vez, você falando como marketing ou como futuro, pessoas para mim sempre vão ser o maior desafio. Aham. Então, você sentar aqui, ou você conversar de algo inteligente, ou você conseguir convencer alguém de te contratar ou fazer algo, vai depender muito, não só mais da lábia, acho que do teu poder de conhecimento para conseguir argumentar de uma forma inteligente e lógica. E isso, quem só usa o GPT, que pode parecer inteligente numa mídia social, os tais dos gurus que a gente gosta de Adoro falar, os coaches. no final das contas é só quem sentou e ralou e que pensou é que vai conseguir de fato usar com inteligência e tecnologia ou vai conseguir convencer, argumentar ou criar um plano diferente. Se não é um copycat, todo mundo vai estar copiando sempre o mesmo do outro, não está errado, está tudo bem, funciona. Mas para você se destacar, vai ter que pensar de forma diferente. Falando uma pergunta mais final aqui, mas é que você falou que o metaverso, o Facebook meio morreu. Todo mundo achava que a gente ia viver no mundo digital. Viver, não estar lá. Aí você falou médio. O que quer dizer? O que você acha que é isso? Eu acho que a gente vai. Eu acho que. A gente está conversando hoje. Eu acho que o presencial é cada vez mais carência pelo presencial. Acho que a gente voltou no momento da pós-carência presencial, cada vez mais forte. Aqui na Sky One a gente é muito presencial. É quase. Uma empresa de tecnologia, mas é 100% presencial. A gente é o nosso modo de trabalho. Mas eu vejo que existe uma necessidade cada vez maior em relação a isso. Mas por que você acha que. Primeiro que você acha que o metaverso morreu? E que caminho você acha que vai. Qual é o outro caminho que você acha que Eu vai acho que o aparecer? metaverso não morreu porque ele nasceu antes da hora, né? Num negócio que talvez a gente nem entendeu e nem está O Second acostumado. Life foi 10 anos antes. Então, e também não funcionou. É. Então, acho que, de novo, assim, muita empolgação, muita espuma, muito negócio. Acho que o metaverso ainda não morreu porque, de novo, são coisas que podem, do nada, explodir e virar uma tendência que pode durar um mês, 2 meses. Você lembra que uns 2, 3 anos atrás, eu não vou me lembrar, não me lembro nem o nome, mas foi lançado uma rede social que era por áudio Durante a pandemia, durante a pandemia. que durou 3 meses. É isso, explodiu, entendeu? Foi lá, explodiu, foi avaliado em bilhões, todo mundo, vamos colocar dinheiro, caminhão de marketing aqui, e depois de 5, 6 meses morreu esse negócio. Tem o Twitter do Instagram, sei lá do qual também, que ninguém. Threads, sei lá. Threads. Que também. Tá lá. Então, lá. assim, eu acho que criar cada vez é mais fácil. Eu não acho que o metaverso vai renascer ou vai virar algo. Não sei o que o tio Zuck lá tá pensando, mas é um cara muito inteligente para isso. O presencial é inegável. E a turma precisa muito entender que o presencial não é porque a gente quer que a pessoa pegue 2 trânsito, horas de trânsito. Infelizmente, né, a gente vive em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou outras capitais que tem isso, mas o importante são as trocas, né? Então, quando eu tenho reunião com um time, é muito melhor tá todo mundo numa sala, em 1 hora, faz lá a reunião, resolve, eles conversam com os pares ali, trocam, entendem o negócio, e eu não preciso que fiquem as 8 horas no escritório. Pode voltar antes do trânsito para até lá, mas essa troca presencial é muito mais valiosa do que você entrar num link de um Meet da vida, ficar mandando áudios por WhatsApp, porque a gente consegue resolver de uma forma muito mais Parem de mandar rápida. áudios por WhatsApp, por favor. Parem, Pedido, assim, por favor. parem, podcast, assim, a turma tá mandando, não é nem mais áudio, é podcast por WhatsApp, né, assim. Não, eu acho que virou discussão ideológica, porque para mim, cara, você vai ter um lugar que você ama remoto, só quer trabalhar remoto, é a sua definição, Tá tudo bem. procure um Tá tudo trabalho bem. que aceite isso. Vai ter outros trabalhos que não achem isso. Não tente convencer todo mundo da sua verdade como o meio do negócio. Eu falo aqui, quando eu entrevisto, eu falo, aqui é um lugar presencial. Não, mas, cara, tipo, aqui Você, nada contra. Você gosta desse. Você tá a tudo favor, certo, é tá isso aí. tudo certo. Arranja, tem outros. Não tem. Eu acho que não tem um modelo certo e um modelo errado. Tem aquilo que a gente acredita. O presencial, se a gente quer fazer negócios crescerem, o presencial é importante.
Pô, tem o cara que, e tem vários, né? Solo empreendedor com um monte de ferramenta de IA que tá faturando horrores. Ótimo. Você tem o legal para mim, o democrático é isso. Tem espaço para todos os tipos de business e negócios. É. Ah, eu entrevistei uma menina que ela falou, eu consigo ir presencial 2 vezes por semana. Falei, cara, não combina com a gente, assim, É o isso, perfil. fit. E tá tudo bem, o perfil era ótimo, mas, tipo, É o fit, tá tudo certo. é o fit e tá ok. Mas acho que é muito isso, acho que a gente vive num mundo meio binário Estamos numa fase binária. estamos numa fase meio binária, que é tipo, se você, eu gosto disso, se você não gosta, você tá totalmente errado. Uma Temos pena. uma área cinza aí, dá para conversar. E ainda vamos ver ano de eleição, Copa do Mundo, esse é o ano do binário. É um ano de muito desafio, assim. Vai ser um ano bem desafiador em função de tudo isso que você está trazendo. Vamos lá, terminando aqui no nosso timing, qual é uma mensagem final que você queira passar para pessoas novas entrando em marketing aí, ou velhos entrando, voltando ao marketing, que você gostaria de deixar? Vamos lá, acho que uma coisa bem importante, eu sempre vou falar do ponto de vista de pessoas, estudem. Assim, o que eu falo ali, estudar não é fazer faculdade, não é só isso, leiam, é, façam, as pessoas estão cada vez mais rasas. Então, Isso é assim, verdade. você Essa é a quer se primeira destacar. geração menos inteligente do que a dos pais, É assim. isso. Então, você quer se destacar, o esforço é importante. Para mim, o esforço, eu do meu lado, eu adoro ler, cara. Se você for ver meu computador, eu tenho umas 30 abas abertas e não são de coisas diferentes para fazer, são conteúdos diferentes para ler, porque eu gosto de ter perspectiva, eu gosto de juntar pontos e é isso que me ajuda. Sempre me ajudou a empreender, sempre me ajudou a criar ideias novas para fazer os negócios crescerem. Sempre tem desafio, mas eu acho que a questão toda ali, eu acho que a gente precisa parar de ser raso e a gente precisa se esforçar um pouco mais do que a gente está se esforçando. Gostei. Bela aula. Adorei. Sempre bom estar contigo, bonitão. Muito bom. Obrigado, gente. Um abraço.